9 e 10. Pode? Já? Não. Pode ler, continuar? Claro, cara. Eu tiro uma foto que isso aqui é histórico pra mim. Dá pra brincar comigo, é histórico. Né? Bate foto aí que eu vou gostar que tem um. Então, o 9 e 10 eu vi como que ele está explicando, versículo 11 e 12, que ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança somente sobre os da incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Ele está levantando uma questão que possivelmente poderia ser vinda, como que, foi Abraão, mas Abraão é o pai dos judeus, então é só para nós judeus. Não, não é isso. Aí no 10 ele diz: como, pois, lhe foi imputada? Ou seja, ele usa a própria exegese ali do contexto da vida de Abraão para explicar como é que Abraão foi justificado. Foi antes da circuncisão. Esta circuncisão, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo. Essa palavra selo, cara, eu não sei falar grego, mas é S-P-H-R-A-G-I-S, como se fosse esprages ou esfrages, que é a mesma palavra usada para o batismo. Ou seja, da mesma forma que o batismo é só um selo de algo que aconteceu interiormente, ou seja, nós fomos convertidos e fomos batizados meio que para selar. É um sinal externo. Isso, um sinal externo, obrigado. Um sinal externo de algo que aconteceu no nosso coração. A circuncisão foi para Abraão da mesma forma, como uma ratificação, de forma que a circuncisão não é supérflua e também não acrescenta em nada o fato de Abraão ser ou não considerado justo diante de Deus. E no 12 ele diz assim: e se fosse pai da circuncisão, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé. Ou seja, não basta um judeu, ter sido circuncidado para ser salvo. Da mesma forma, não basta a gente ter sido batizado para ser salvo. Teria necessariamente que haver uma conversão de caráter da pessoa mesmo, para a pessoa poder ser salva. E necessariamente isso teria que anteceder uma fé fincada na obra de Cristo na cruz. Ele não promete nada a Abraão com lei, isso, mas com a justificação pela fé. Então, Paulo está aqui criando na verdade, revelando um argumento que vai servir de base para que os gentios possam fazer parte desse reino. Né? Paulo nos convence várias vezes de determinadas coisas, e é interessante porque mais à frente um pouquinho, né? Você parou no 13 que você parou? Eu não 13, 14, falou não, né? Não, leia junto comigo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei que são os herdeiros, anule-se a fé e cancele-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Paulo está falando aqui sobre o aspecto de que, se for por lei, ou seja, se for por regras que condicionem uma percepção acerca de santidade, os homens teriam que cumprir todas elas. Em Gálatas, Paulo vai falar que eles não cumpriram. Então, não há como cumprir as exigências de Deus na sua totalidade sem pecado, porque o homem é caído. Sendo o homem caído e não cumpridor da sua totalidade de lei, sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter um cara que está tentando ser como Deus quer, mas que nunca vai alcançar. Sabendo Deus da nossa condição caída e de que nós não conseguimos completar isso, nós não conseguimos fazer tudo isso sem errar nunca na nossa vida, Deus traz aquele que é todo acerto, aquele que é todo pleno, que é seu filho, em figura humana. E é muito importante a gente ter essa noção de Jesus em figura humana, porque algumas pessoas pensam que era simplesmente Deus com um corpo carnal, mas não. Realmente, Jesus foi uma pessoa, ele teve uma personalidade, entendeu? Você conversava com Jesus, você não via um robô espiritual neutro. Não, Jesus tinha um traço, ele tinha um sorriso que era só de Jesus, como tem o seu, o meu, um aperto de mão, ele é, né? Mas em termos de figura humana na Terra, ele é uma pessoa. Então, nós estamos falando de um homem. Vou repetir, nós estamos falando de um homem. Porque quando a gente fala, Jesus, Deus, estamos falando de um homem que cumpriu toda a lei. E foi tentado nos mesmos pecados de todo mundo. Hebreus fala isso. Ele foi tentado em todas as coisas.
Então, este homem corajoso, esse cara que foi muito perseverante, ele é Deus. Ele já era, se é que é possível dizer que era, não no sentido de que um dia ele deixou de ser, mas era Deus antes de estar como pessoa humana. E como pessoa humana foi totalmente fiel à lei e conseguiu cumprir os 10 mandamentos de Moisés de forma plena. E então o que acontece? Qual foi a queda do Éden? A queda do Éden foi: Eva pega a fruta. Antes o papo é o quê? Se você comer, você vai ser como Deus. Mas em Filipenses capítulo 2 diz assim: subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Jesus, então, ele, nesse sentido, é uma antítese daquilo que Eva foi naquele momento no Éden. Eva quis ser como Deus. Jesus, sendo como Deus, quis ser como homem. Então, ali é uma anulação de uma maldição desgraçada na nossa tentativa de abrir mão da humanidade. Porque é isso que a gente faz quando a gente quer ser santo de um jeito que Jesus disse que a gente não pode ser. Então, Jesus fala assim: eu sou humano e eu não vou negar a humanidade que Eva quis negar. Eu vou ser igual aos homens, abrindo a minha possibilidade de ter aquela glória, aquela visibilidade do Deus. Eu sou Deus mesmo, mas eu vou ser humano, como Eva não quis ser. Então, Jesus Cristo humano cumpre todas as regras de Moisés, ele crava a lei ali na cruz, fala: ó, a raça humana não precisa, eu vou dizer mais, a raça humana não conseguirá fazer o que eu fiz. Mas se crer em mim, eu depositarei essa justiça em cada ser humano. Como fiz com Abraão. Como diz Jesus: Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Eu fico pensando nessa frase de Abraão morrendo e vendo ele. E ele eu fico pensando nele, lembrando ali, falando com Abraão. Aí na mente dele, vendo essa cena. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Caraca! O homem está lembrando da eternidade ali. Vocês estão entendendo que loucura é isso? Naquela hora, a consciência de um Deus que ele sempre é, sempre foi, sempre será, mas naquele momento a memória não era sobre a carpintaria, sabe? Ele machucou o dedo com José, tropeçou com Maria, alguma coisa assim, ele queimou a mão na água quente. Nada disso. A memória do eterno Deus que ele é, lembrando. Poxa, estou lembrando aqui agora. Quando Abraão me viu, quando ele morreu, ele me viu. Ele ficou muito alegre. Pô, tem que pegar. Vou tacar pedra nesse cara, entendeu? Tipo, ele tá achando que ele é Deus. Por isso que eles foram pegar em pedra. Nós não estamos falando sobre um homem apenas. Aí agora a gente já vira a figura. Deus cumpriu a lei e o homem cumpriu a lei. Subsistindo em forma de Deus, né? Tá rindo ela, porque a gente canta às vezes esse negócio aí numa música. Subsistindo em forma de Deus, não tomou essa, não, eu vou ser igual a Deus de todas as formas. Não, vai ter uma forma que eu vou deixar para que os homens vejam um homem cumprindo a lei totalmente, submisso a ela, de forma que não podemos. Portanto, não podemos ser justificados pela lei. Não podemos fazer coisas e sermos melhores que os outros. Não podemos fazer nada que nos torne irmãos superiores numa hierarquia de igreja. Nós somos todos pecadores e aqueles que aqui estão redimidos por Jesus Cristo, eles são pecadores conscientes do que Deus fez por eles e que têm os méritos de Jesus e que são incapazes duplamente de olhar para qualquer pessoa com sentimento de superioridade. Porque o presente jamais pode ser considerado mérito. Portanto, nós estamos aqui hoje, na verdade, aqueles que receberam esse presente, essa dádiva, estão olhando, talvez, vamos supor que aqui há entre nós ímpios, ou ímpio. A gente olha com respeito danado, porque a gente quer muito que ele veja a humildade de Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou-se igual a Deus. Então ele tem que ver um homem humilde, uma mulher humilde. Acho que a humildade é um dos traços fundamentais do cristão. Quando o cristão não é humilde, ele tem que chegar e falar: pelo amor de Deus, me esmaga. Pô, me joga num canto e fala assim, um monte de coisa na minha cara, assim, porque eu tenho que ser humilde, que Jesus era humilde de uma maneira que Deus era visto. Então nós precisamos ser humildes de tal forma que Deus seja visto. E se Deus não for visto, nada mais faz sentido. Você vai viver uma vida cristã infrutífera. Deus precisa ser visto em forma humana. Cristo precisa ser revelado, Cristo precisa ser encarnado, né? Cristo precisa ser encarnado. Tá aqui? No caso, eu gostei. Eu tô pregando, mas isso é errado, olha só. Não, você cara, levante a mão, olha só, você levante a mão. Quem você vai reclamar, eu já fico com toda vontade de falar.
Fala, não, mas os caras tem que falar. A gente pode, tipo assim, tem gente aqui que nunca veio, né? Não é isso? Então, assim, fala. Você fala, pô, legal. Ih, horrível. Você é o quê? Você é anticristo? Você fala. Você levanta a mão, você interpela. Fala assim, na minha igreja, Jesus é o diabo. Eu fui ver uma pregação esses dias e tava Tabernáculo de Monte Sião. Eu só tô citando porque é uma heresia. Eu tô citando porque é uma heresia. Não é uma igreja cristã, né? Eles acreditam numa outra divindade lá que eu descobri lá. Brahmani. É um troço assim. Não é o Brahma dos indianos, não. É outra coisa. É um troço que eles creem. E eles falam, não, por quê? Eva transou com o diabo. E aí depois Adão transou com Eva. Aí sabe o que nasceu? Caim. Isso tá lá. Isso tá lá. Então, assim, vai que tu veio de uma seita e tu tá assim querendo fazer uma pergunta. Né, Larissa? Eu não sei de onde veio. Esses dias, essa menina aí estranha. Levanta a mão e fala: olha, lá na minha igreja, a gente toma, em vez de toma uísque na ceia. Não sei, pô. Aí o cara quer fazer uma pergunta e não faz. Você é russa com vodka. Olha aí, vem ela aí. Ou eu sou sueca, não sou russa. Sueca, é verdade. Alguém quer fazer uma pergunta? Fazer uma colocação? Ninguém quer fazer nada, Vai seguir. Eu gostei também da definição que João Calvino, nesse mesmo livro, Comentários Romanos, traz a respeito de fé. Que seria fé não é só crer, mas é um sólido conhecimento na divina misericórdia revelada no Evangelho. No caso, eu parafraseei porque eu não gravei a frase. E então, esse conceito de fé que o André falou, fé em quê? Fé é um sólido conhecimento, ele traz dessa forma. E eu vejo como bíblico. Fé não é simplesmente crer. Própria fé pode até condenar a pessoa. No caso, o ateu tem fé também. Ateu tem fé em si. Isso não vai levar ele a lugar algum. Outra coisa que ele diz aqui no 15. Porque a lei opera a ira. Não é, depois o apóstolo Paulo explica até melhor, não é que a lei por si só seja má ou ruim. A lei, ela aponta o caminho da integridade e da verdade de Deus. A gente jamais saberia o quanto Jesus é justo se não fosse pela lei, se não fosse algo assim perfeito para a gente poder comparar Jesus. Uma régua, né, para fazer uma comparação. Uma régua, imagina uma régua. Se não tivesse a lei, não teria como o caminho da integridade ser apontado. Então a lei, ela é boa, só que a lei, como diz, ela opera a ira, porque ela demonstra o quanto nós somos pecadores. Esse é o papel da lei pra gente, só demonstra o quanto sujos somos. E ele diz também, porque onde não há lei, também não há transgressão. Isso não significa que as pessoas que não têm conhecimento da lei de Deus, que elas não são pecadores. Muito pelo contrário, no capítulo 3, o Adonias e João Pedro aqui falaram nitidamente que a própria revelação da natureza já é o suficiente para condenar o homem diante de Deus. Então, onde não há lei, não tem a transgressão, essa transgressão aqui, e também João Calvino fala, que é um coração inclinado e voltado para desobedecer. É uma desobediência desenfreada. É tipo assim, quando você fica sabendo que cobiçar é pecado, você vai desenfreadamente correndo atrás da cobiça. É nesse tipo de transgressão que ele fala, não é simplesmente uma ofensa ou um pecado. Quando nós falamos sobre esse tipo de justificação, esse tipo de coisa que nos torna justos, aceitáveis diante de Deus, a visão do mundo é completamente outra. Se pisou no meu pé, eu piso no seu. Se me fez bem, eu faço em você. Se não me fez bem, eu não faço nada. Todas as leis humanas, até Hillel, que era uma escola rabínica conhecida, era: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Mas Jesus, ele vai além dessa fala e ele diz o seguinte: faça aos outros, ao próximo, aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Jesus, ele vai num aspecto não de apenas não faça mal aos outros, mas de faça bem aos outros. Jesus, então, ele vai trabalhar a gente chama de cosmovisão, né? Como é que é em alemão, né? Você gosta de alemão? É um troço engraçado, é um nome bonito. Só que a palavra tem 20... É que tudo falado em alemão parece um grande palavrão. Tem vários... Tem duas consoantes, né? A visão é Zeit. Então é Zeit. Mas tá dando esporro, né? A escrita é bem diferente. Eu digo isso porque na Alemanha que esse conceito se fortalece em termos de
Cosmos, a gente usar a palavra cosmovisão. Mas por que falar de cosmovisão, de uma visão de todo, uma visão de mundo? Porque olha só, quando a gente está falando sobre justificação e graça, nós estamos falando de algo que não é comum a esse mundo caído. O mundo caído não entende, não concorda com esse tipo de procedimento. Ele vai querer vindicar justiça a cada erro que outra pessoa cometer. Ele não vai poupar a pessoa, ele vai querer expor a pessoa. Nós cristãos temos por hábito, quando alguém nos fere, perdoar e tentar ajudar. Mas o mundo nos ensina que quando nós somos feridos, nós devemos ferir ou então se afastar. Jesus ele vai numa mão bem contra, né? Ele vai falar o seguinte, não, ore pelo seu inimigo, pelo que você te persegue, faça bem a ele. Isso é estranho. Eu estava lendo ontem a carta de Paulo aos Filipenses, a qual muitos aqui gostam da carta aos Filipenses. E eu, meditando, fiz um devocional com as pessoas que estavam lá em casa ontem. E aí o devocional foi sobre Filipenses 1:21. Aqueles que conhecem devem saber que fala o quê? Porque pra mim, viver é Cristo e morrer é... Trocou. Irmã, em Cristo é diferente. Viver é Cristo e morrer é lucro. A irmã inverteu e preocupada agora. Fala da discipuladora dela. A seita dela é assim. Na seita dela. A seita dela, né? Viver é Cristo, viver é lucro. Depois tu dá um nome alemão pra seita dela, porque ela é branca assim. É porque a gente tudo é hebraico. Agora ela é vermelha, né? Ela é, né? Ela é ariana. E aí o que a gente tem aqui? Nós precisamos mudar a visão, mas a gente precisa mudar em todas as áreas, irmãos. Preste atenção. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo passa a carta de Filipenses inteira falando para crente que eles não devem se preocupar com o que está acontecendo com ele. Olha, eu sei que vocês estão preocupados, mas sabe, tá dando tudo certo. Tu tá preso? Sim, mas a minha prisão tá resultando em evangelho lá pra guarda pretoriana. Ah, mas você tá preso. Mas alegrai-vos. Paulo passa os capítulos todos de Filipenses tentando mudar a cosmovisão de cristãos. É normal que o mundo não nos aceite. Agora, você tentar dizer pro cristão que ele não deve achar que prisão é o último... Você tá entendendo? Nós cristãos precisamos realmente nos inclinar para uma cosmovisão, para uma visão de todo bíblica. Um cristão, ele pode se chatear, um cristão maduro, se chatear em perder o emprego, mas não ficar desesperado. O cristão que pensa, eu vou casar, eu não vou casar, eu vou fazer faculdade, eu não vou fazer faculdade. O cristão que ainda está vivendo uma relação com o mundo, na qual ele se percebe deslocado quando algo que não é eterno o perturba, ele precisa se concentrar e falar assim, cara, essas coisas ainda me perturbam, não deveriam me perturbar, eu preciso mudar. É uma consciência, sabe? O coração de um cristão não pode ser controlado por nenhuma dessas coisas. Então quando eu vejo o Paulo falando sobre justificação, sobre graça, e a gente está aqui contemplando o evangelho, isso é tudo muito bonito, mas em termos gerais, se você for agora e a vida virar ao contrário, você volta para adorar? Perdeu o emprego, perdeu a faculdade, perdeu o dinheiro, perdeu os dentes, quebrou as pernas, perdeu os braços. Como é que fica quando a coisa vira ao contrário? Como é que você reage ao contrário? Paulo está ao contrário em Filipenses. Está tudo errado. Você está entendendo? Quando a gente fala de graça e justificação, não adianta entender graça e justificação se quando eu vou falar lá fora com alguém e falar assim, cara, você está demitido. Meu Deus, as contas que eu tenho. Bom, não entendeu graça e justificação. Porque quem entende sabe que já tem o que precisava. Não entendeu. Tá vivendo ainda um troço meio transitório. Então, um negócio meio assim... John Bunyan, já perto de ser solto, né, da sua quase uma década de cadeia, John Bunyan, escritor de Peregrino, ele chegou a dizer pro cara que estava encarcerado com ele, falou assim, olha... O cara fala assim, você está preso aqui por quê? Não, porque eu prego o evangelho e aqui na Inglaterra não estão deixando a gente pregar o evangelho se não for numa paróquia, se não for ligado à igreja anglicana e tal. Pô, então é só tu parar de pregar? É. O cara que estava encarcerado com ele falou, pô, tu tá brincando. Se tu parar de pregar, tu vai pra casa com a tua esposa, aquela filha cega que tu tem, e tu vai pra casa. Uhum. E se tu pregar em casa, só pra tua mulher e teus filhos, eles não vão me prender. Então, cara, vai pregar em casa. Ministra a tua vida, a tua filha, a tua esposa. Não, Deus me chamou para pregar na rua. Cara, olha a consciência que John Bunyan tem. Para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Tipo, morrer tá ótimo.
nós precisamos, para entender isso tudo e viver isso tudo, combater essa visão secular que o nosso coração tem, pensando que realmente temos alguma coisa, que realmente somos alguma coisa, que realmente casamos e isso é o máximo, temos filho e isso é o máximo. A gente precisa agradecer a Deus sobre todas as coisas, não tenha dúvida. Amém? Mas nós precisamos mudar totalmente para viver totalmente. Para mim, o viver é... Repita. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é... Então, quem não vive Cristo toma prejuízo quando morre. Só tem um jeito da morte ser lucro. A vida ser Cristo. E se a vida não é Cristo? A morte é um baita prejuízo. Inferno eterno. Precisamos ter essa consciência. A cosmovisão não pode melhorar. Ela tem que mudar. Eu tenho que parar de me desesperar com aquilo que não é para desesperar. Entendeu? Ah, André, você está falando isso é porque você flutua em casa. Eu não flutuo em casa, não. Quem achava isso era a polícia. Eles falavam que eu flutuava. Aí ela começou a frequentar a minha casa e falou assim, vai pro céu mesmo. Precisamos ter uma consciência transformada e precisamos botar o dedo na cara um do outro aqui. Falar assim, olha, esse teu comportamento não é de um cristão transformado. Vamos mudar? Vamos mudar. Sabe, a gente precisa fazer isso, porque às vezes a gente não vê que tá cego. Nós estamos, às vezes, dando tanto valor a tudo que nos cerca para ser socialmente aceito, até mesmo aceito na nossa igreja. Tem muita gente na nossa igreja que não vão entender o modo como nós vivemos, ou como você vive, como ela vive e tal, porque você quer viver a vida de Paulo, você quer viver a vida de John Bunyan, você quer viver a vida desses caras. E essa realmente é uma vida cristã. Aí você é convidado a uma vida medianamente cristã. Senta no banco, consome religião, você começa a ficar acostumado, aí você começa só a criticar o culto, daqui a pouco nada tá bom, não tocou a música que você gosta, parece que você tá no cinema, né? Você tá assistindo o trailer não é bom, aí, né? O trailer é as canções, né? Aí vem um sermão que é o filme, o sermão não foi bom hoje. Então você Deus nos chama para uma vida mais intensa, e para isso a gente precisa entregar a cosmovisão mundana e viver realmente a visão de Deus, né? Aí a gente vai poder falar, para mim o viver é Cristo, morrer ali. Posso morrer agora, morrer em paz, fiz o que tinha que fazer. É interessante estar falando de fé, nego. Paulo fala no final o quê? Paulo vai falar assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? Fé. De que modo Paulo guardou a fé? Vivendo como Paulo. De que modo você pode guardar a fé? Vivendo como Paulo, vivendo como Cristo. Não há outro jeito. Talvez dentre os que estão aqui agora, uma quantidade substancial vai para o inferno. Isso deveria te deixar perturbado. Tem gente que... Eu trabalho com 35 pessoas. Algumas diretamente, outras indiretamente. E às vezes eu olho para algumas pessoas que eu discipulo e eu falo assim, cara, é que eu não posso fazer essa afirmação, porque a Bíblia me proíbe, né? Mas eu acho que essa pessoa tem maior pinta de inferno. Não, eu me... Serei eu, Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Estão se apontando lá, olha só. Deixa eu te falar. Tá todo mundo se olhando. Irmãos. Aí o Igor encosta a cabeça aqui no peito. Quem é, mestre? Quem é, mestre? É que eu estender a mão. Obrigado. Não, olha só. Tem gente que eu trabalho. É que eu não posso falar isso pra pessoa porque a Bíblia não deixa. Mas tem gente que eu já falei com a minha esposa. Daniela, fulana não parece ser cristã. Vou falar só pro Igor. E aí? É ou não é? Real. Falei não. Mas tem gente que eu olho e falo assim, gente, essa escolha é muito secular. É muito só pra mim, a vida é minha. Eu fico assim, Senhor, o tempo todo discipulando essa pessoa há anos. Onde eu falei? Daqui a pouco vai acabar de descobrir. Vou parar. Eu vou parar. Eu sou médico, tá bom. Não sou eu.
Pô, caramba. Já foi só. Mas a questão é que nós ouvimos tanto sobre Jesus, nós ouvimos tanto sobre a justiça, sobre a graça, que nós podemos nos acostumar a ouvir, sem nunca olhar e ver assim, minha vida parece com a de Paulo. Ah, não, aí ó, quer ver coisa de quem tá fugindo? Pô, mas Paulo viveu a coisa tipo num nível apóstolo. Eu não sou apóstolo. Mas Paulo era perseguidor da igreja, tem que falar essa. Tipo, de já. Tipo assim, ele mereceu isso. Tipo, ele tinha que fazer um extra, né? É. Pra pagar, né? Fosse pelas Mandaram isso obras. real já. Ele tinha que fazer um extra. Então, irmãos, eu fico assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente quer ser como Paulo ou como Demas? A gente quer ser como João ou como Judas? Essas perguntas eu faço todo dia. Eu gostei de uma frase de Spurgeon quando ele fala assim: desde que eu conheci Jesus Cristo, eu não passo 15 minutos sem pensar nele. Irmãos, acontece comigo. Às vezes estou na sala de aula, eu perco o tino da coisa que eu estava pensando em Jesus. E isso é estranho para mim, porque eu já fui ímpio. Então era estranho pensar em Deus. Agora é estranho não pensar em Deus. Como eu estava falando com a firma agora há pouco. Aí, firma, falei para ela no meu salário: firma, eu ganho isso. Podia ganhar isso, tranquilamente, mas eu ganho isso. Porque ganhando isso, terça e quarta eu posso trabalhar discipulado. Sexta tarde também. Quinta eu posso ficar com Olivia, Elise e Dani. Então eu prefiro ganhar isso, porque as outras coisas são mais importantes. Essa escolha não foi de um dia para o outro. Você está entendendo que não foi de um dia para o outro? Não foi assim, agora eu vou escolher abrir mão de um monte de coisas. Deixa eu pegar minha lista de coisas. Abro mão, abro mão. Não foi assim. Foi assim, tu lia e falava: cara, se eu sou cristão, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Meu Deus. Sabe, é quando você olha e a Bíblia bota o dedo na tua cara. John Piper fala pra gente ler a Bíblia contra a gente. Poxa também, lê a Bíblia contra você. Então eu fico aqui pensando, né? Tô meio espaço do tempo. Não, por favor. Mas eu queria pensar com os irmãos, com os ímpios, quem estiver aqui. Eu queria pensar assim comigo, com você, é o seguinte: tô indo pro céu? Eu tô mesmo indo para Jesus Cristo? Eu tô vivendo como Paulo viveu? Ou eu tô buscando algo ainda aqui? Existe algo que eu tô buscando aqui. Não me mate antes de eu me casar. Não me mate antes de eu completar o meu mestrado. Não me mate antes... Ou depois que eu fizer isso eu faço aquilo. Sabe essas coisas que a gente fala? Ou não? A gente faz isso. Quando eu terminar isso, eu faço isso. Eu não estou falando de planejamento. Eu estou falando sobre condicionamento. Nós dizemos para Deus quando Ele vai agir. Não é? A gente fala assim: ó, Deus, eu quero me casar quando eu terminar o doutorado. Tá escrito aí? Sou doutor? Doutor? Se eu quiser me casar. Porque eu quero te servir livremente. O coração tá falando um monte de coisa. Poderoso chefão. Não é? Não, uma vez uma menina chegou pra mim assim: eu sei que Deus me fez pregador. Um menino: eu sei que Deus me fez pregador. Eu tô olhando pra ele e falando: meu Deus, essa pessoa não é pregador. Não tem o dom da palavra, essa pessoa. Deus me fez pregador às nações. Eu falei: tá ficando pior. O que vai ser das nações? Eu fico pensando, essa anunciação não vai ser perfeita. Mas a pessoa: e sei que Deus usa qualquer um. Eu falei: tá se convencendo. Sabe o que eu estava fazendo? Deus usa qualquer um. Aí a pessoa não está se percebendo dentro do reino. Ela está dizendo pro psique dela um monte de coisa. Tá fazendo autoafirmações. Sabe? Quando a gente faz essas coisas, né? Você é capaz. Tá? Você vai apresentar aquele trabalho no seminário daquele professor que você detesta, certo? E eles te detestam, todos detestam ele. Aí você fala: eu sei que se eu fizer assim, ele vai tirar ponto. Fizer assim. Aí você fica falando: você pode. Você consegue. Não chore. Se encosta na parede. Agora, se ele te detestar, você ainda é alguém. Afirme isso. Você ainda é alguém. Você é precioso. Você é o ouro de Ofir. Aí você vai jogando aquilo tudo. Tu tá se vendo nessa cena? Aí você imagina se você fizer isso, não com o seminário da faculdade, você fizer isso com a fé. Você é salvo. Você é justificado. Olha lá, você já não quer aquilo. Olha lá, você já não quer. Você vai se auto-apontando. A Bíblia, ela deve ser a peneira na qual eu me jogo, e o que cai embaixo de fato é. Eu preciso de irmãos piedosos até para me ter um norte melhor, porque às vezes o irmão piedoso, ele pode até ser um pouco direto e franco, mas ele vai ser de extrema ajuda. Deus vai usar ele para falar assim: não, o que você está fazendo está muito errado. Olha o que Paulo fez. Olha o que Pedro fez, olha o que João fez. Aí a gente vai vendo o que os caras fizeram. Agora vamos olhar os pais da igreja, agora vamos olhar os irmãos da história.
Ah, mas naquele tempo ele não tinha que desperdiçar tempo, não tinha entretenimento. Aí a gente começa a fazer essa desculpinha. Quando a gente vai ver, a gente está tão distante da proposta da Bíblia e tão doido para que o mundo dê certo pra gente. Meu irmão, graça, isso aí vai ser uma boa teoria pra gente conversar aqui na comunidade. Mas nunca vai ser vida, nunca vai, sabe? Nunca vai ser... Aconteceu algo interessante que a minha filha chegou na semana passada, a gente fez a festinha, por isso que eu não estava aqui, eu fiz uma festinha na escola e tal, e a professora veio falar assim, você sabia que a sua filha cuida de uma menina com problema fonoaudiológico? Eu falei, sério? Sim, ela é a única que não zoa a criança, senta do lado e fica ajudando ela a falar. É como se fosse a boquinha da menina lá, não vou falar o nome, mas a boquinha da menina. Meu Deus, por que a Olivia nunca me falou isso? Sabe? Por que ela não me falou isso? Eu falei, filha, você faz isso? Sim, papai, ela precisa de ajuda, ela é meu próximo. Aí eu falei, Cara. Gente, que criança. Aí eu fiquei pensando assim, por que ela não fala? Não, gente, eu fiquei pensando, por que ela não fala isso pra mim? Mas se falar, vai se gloriar. Não, ela não... Não, Marcos. Porque é o seguinte, ela não entende outra coisa. Claro que o diabo vai tentar, vai encontrar pessoas no caminho dela para explicar a vida de uma forma não cristã. Claro que vai ser assim, com criancinha é menos difícil, mas quando tiver mais velho tem outras dificuldades. Mas eu fiquei pensando nela enquanto fazendo aquilo e não me falando. E eu fico pensando na gente. Porque ela tem vocês como exemplo também, fala muito disso. Né? A Pamela Black, né? A nossa querida Pamela Santiago, ela sofreu um acidente muito grave. Nós não falamos o quão grave era para não alarmar os irmãos e só fazê-lo pessoalmente, mas foi muito grave. A Pamela ia morrer. E aí a Pamela tá em casa. As meninas dando banho, dando comida na boca, assim, tá toda quebrada. Ela foi lá, fez o cabelo dela lá. E aí eu cheguei para minha filha e falei, filha, isso é igreja. Viu o que a gente fez? Viu a tua mãe dando banho nela? Não sei quem. Isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja. Aí quando ela vai encontrar algo que é estranho a ela, tipo assim, papai, a menina falou que é crente e não divide o alimento dela. Como é que pode isso? Tipo assim, calma, filha, é o legalismo, né? Nós vai pro outro lado. Mas nós precisamos o que é referência. Se a minha filha me tem como referência e de alguma forma tem isso sido bom pra ela e vocês têm sido referência pra ela, Paulo é a nossa referência. John Bunyan, John Calvino. Esses caras, eles são, não a gente. Entendeu? A gente olha e fala, eu quero ser ele, eu quero ser Jim Elliot, eu quero ser Savararola. Savonarola. Pomarola. Tyndale, Wycliffe, quer ser um tradutor? Seja como Tyndale, morra pela tradução. Que é fácil traduzir, mas morrer por ela? Quer ser o reformador da sua igreja? Faça como Lutero, porque ele não reformou a igreja pensando que alguém ia defender, não. Reformou porque a vontade de Deus estava sobre ele. Ele podia ser morto ao sair de Worms. Podia ser morto. Então nós somos entregues à morte todo dia. E precisamos ler isso aqui como é. Bíblia, palavra de Deus. Ao invés de ficar com esse papinho teórico. Não, eu entendi tanto justificação hoje. Sim. Então por que você não vai lá e pede perdão à sua mãe? E para de implicar a justiça própria nela?